Olá, boa tarde. Estamos iniciando mais um programa da série de entrevistas com os pré-candidatos à presidência da República. O nosso entrevistado de hoje é o Flávio Rocha, ele tem 60 anos e é candidato pelo PRB, Partido Republicano Brasileiro. O Flávio Rocha, ele é CEO do grupo Guararapes, que controla empresas da área têxtil, inclusive a Lojas Riachuelo. E na carreira política tem 2 mandatos como deputado federal e foi aspirante à presidência da República também em 1994. Para entrevistá-lo, eu estou aqui com a Ana Virginia Balussier, que é repórter do Caderno Poder da Folha de São Paulo. Boa tarde, Flávio, tudo bem? Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Ana. Flávio, a primeira pergunta que eu quero fazer é o seguinte, o senhor está vendendo a sua candidatura como um candidato super liberal na economia e aparentemente ultraconservador aí nos costumes. Principalmente em questões mais polêmicas, e a pergunta que eu faço é a seguinte: tem um candidato muito competitivo hoje, que é o Jair Bolsonaro, que sem o Lula nas pesquisas é o que lidera a campanha, que está correndo nessa faixa, né? A minha pergunta é, o senhor não está tentando pegar uma carona aí nesse caldo, né, de ultraconservadorismo, sendo que o senhor também é liberal na economia? Fernando, eu abandonei a minha carreira empresarial, inegavelmente no seu apogeu, melhor ano dos 70 anos de história, porque eu não tinha em quem votar. Eu acho que nós estamos perdendo o bonde da competitividade. O Brasil está refém de uma aristocracia burocrática paralisante, sem nenhuma visão do que é competitividade, de como é que se faz um país vencedor no jogo competitivo internacional e doméstico, e também porque nós acreditamos que existem valores que o povo brasileiro preza muito e que estavam órfãos. Nós temos candidaturas de todos os matizes, as combinações mais exóticas. Temos o Macron brasileiro, ou seja, direita na economia, esquerda nos costumes. Temos o candidato Bolsonaro, que merece o mérito de ser o único que está, apesar de, a meu ver, muitas vezes radicaliza e erra nas cores, assumindo realmente um contraponto à característica desse ciclo que nós queremos deixar para trás, que é a inversão de valores, é o bagunçar para governar, mas claramente eu tenho ideias, do ponto de vista da economia, muito distantes do Jair Bolsonaro. E temos vários candidatos que, como diz Gustavo Franco, vestem a jaqueta liberalizante, mas que ficam confinados nos temas econômicos, falando de eficiência do Estado, de privatização. Não é isso que vai mobilizar ou mexer com o coração do eleitor, que está particularmente angustiado com temas que dizem respeito a valores, como corrupção e como criminalidade. Então, eu acho que, apesar de estar congestionado o centro, existe o espaço para um candidato com o meu perfil, o perfil que eu represento, que é um liberal na economia, que possa ser um guardião da competitividade, que possa realmente recolocar isso com algumas reformas. Rapidamente a gente pode recolocar o Brasil no jogo competitivo, mas que tenha coerência na questão dos valores, né, da contraposição, a característica desse ciclo que nós queremos deixar para trás, que é a inversão de valores. Eu já ouvi em referência ao senhor o apelido de Bolsonaro Light. Inclusive, o deputado já o convidou para ser vice-presidente. Eu queria que o senhor detalhasse um pouco essa proposta e se o senhor realmente acredita que a sua candidatura estaria posicionada no centro, sendo que o mais comum é ouvir que ela estaria mais para a direita, próxima do Jair Bolsonaro. Bom, na questão dos valores, eu acredito que existe espaço, não existe espaço para radicalismos. Existe espaço, sim, para questionar as inversões de valores, como, por exemplo, na questão da segurança. Eu acho que existe um temor paranoico da classe política do politicamente correto, e por isso temas como redução da maioridade penal e temas relacionados à segurança ficam praticamente órfãos, mas acho que o grande diferencial, e eu acho que é aí que eu trago a minha contribuição, é a visão de 40 anos de vivência profissional que trazem realmente uma sensibilidade do que está faltando no cenário político. E como foi essa proposta do Bolsonaro para o senhor ser o vice dele?
Não, houve várias conversas, mas nem prosperaram porque eu não saí da minha vida profissional para ser um coadjuvante. Eu vim para para representar uma candidatura robusta, com viabilidade, mesmo porque, até então, nós estávamos defendendo o nosso ideário com o Movimento Brasil 200, extremamente bem sucedido, que vinha marcando posição e dando exposição às nossas ideias e de um grupo que fundou este movimento, até com muito mais desenvoltura, muito mais liberdade do que uma candidatura. O movimento só evoluiu para uma candidatura quando nós nos certificamos que existia a musculatura e a viabilidade para uma candidatura para valer. Então, nunca se cogitou qualquer outra alternativa que não fosse levar a candidatura até o fim. Flávio, uma pergunta então de cunho aí mais de costumes e social. O senhor chegou a dizer que a crença de que um bandido é vítima da sociedade nos levou a essa barbárie. Se a culpa é de todos, não é de ninguém. Quer dizer, colocando que é mais culpa do indivíduo e não do cenário, do ethos social onde ele vive. Só do indivíduo. A pergunta que eu faço é o seguinte: o que explicaria, então, que países desenvolvidos tenham taxas de criminalidade menores do que países desiguais como o Brasil, na sua opinião? Acreditar que a criminalidade se deve à desigualdade ou à pobreza é até uma injustiça com os mais pobres, né? Tendo em vista que a imensa maioria dos pobres que são vítimas da desigualdade não são criminosos, né? Nós temos 60 mil homicídios, o que é realmente assustador, mas isso, em relação à taxa de pobres, é ínfima. Como diz o Geraldo Rufino, você vê nas comunidades, né, pouquíssimos descem o morro com fuzis, mas muitos descem com marmitas. A nossa crença tem muito a ver com a crença da economia. Se os méritos, a riqueza são um mérito individual, a culpa não deve ser socializada, porque se a culpa é de todos, ela não é de ninguém. Um crime é uma decisão individual. Essa é a nossa crença fundamental e isso nos distingue dos valores de muitas das candidaturas que estão aí. Um criminoso é um indivíduo que tomou a decisão solitária de puxar o gatilho. Acreditar diferente é um caminho para impunidade, para os 98% de assaltos à mão armada. Só os que são declarados que ficam na total impunidade, 92% dos homicídios, por causa dessa crença que bandido é uma vítima da sociedade. Nesse campo ainda, o senhor é a favor da população voltar a poder ficar armada? E aproveito para perguntar sobre pena de morte, se o senhor é favorável ou não. Com relação à pena de morte, eu não sou a favor, porque o único que pode tirar uma vida é Deus. Com relação ao desarmamento, eu sou contra o monopólio da força pelo Estado. A política do desarmamento trouxe consequências péssimas, não deu certo, né? A estratégia, isso tem um fundo ideológico, né? Se desarma o campo, desde Mao Tse Tung, que se desarma o camponês e solta o MST em cima. É um direito fundamental da autodefesa. 1 ou 2% das pessoas têm uma habilidade que absolutamente eu não tenho, que é o de manusear uma arma. Portanto, a mesma via crucis de testes psicológicos que um policial pode fazer para ter o seu posse de arma, por que não ter esse direito um homem de bem, que tenha todos os atestados de idoneidade, que possa ter esta... Quando um homem de bem adquire o direito de ter, autorizado pelo Estado, uma arma, ele cria um efeito auréola de proteção em torno de si. Como dizia Ronald Reagan, a única maneira de passar... The only way to stop a bad guy with a gun is a good guy with a gun, né? Ou seja, para parar um bandido, a melhor maneira é ter uma pessoa de bem, devidamente autorizada pelo Estado, também com armamento. Então, a certeza que o bandido tem, que jamais vai encontrar resistência, é um fator de aumento da criminalidade. Já que o senhor citou Deus, eu aproveito para falar da questão da fé. O senhor é evangélico e seria, até agora, por enquanto, o único presidenciável, além da Marina Silva, a seguir essa religião. O senhor já falou que não pretende explorar essa questão religiosa na sua campanha, mas, ao mesmo tempo, escolheu o PRB, um partido ligado à Universal, para se disputar a presidência. E também, recentemente, tivemos a estreia do filme Nada a Perder, que conta a biografia do bispo Edir Macedo.
A Riachuelo, a sua empresa, ela é uma das poucas patrocinadoras, 11 patrocinadoras major do filme. Como é que a gente poderia, na cabeça do eleitor, desvincular a sua candidatura de uma espécie de pagamento pela candidatura, que foi uma possibilidade que eu vi ventilada por aí? Eu sou um cristão, mas uma candidatura que se circunscreve a uma denominação religiosa ou até uma religião, uma campanha presidencial, ela precisa ir muito além, né? Eu até realmente constato que existe algum preconceito com a religião evangélica, com a qual eu absolutamente não concordo, como não concordo com nenhum preconceito. Os evangélicos hoje já representam mais de 30% da população brasileira. Eu acho que tem todo o direito, como todas as outras minorias, todos os outros setores da sociedade, de se manifestarem. Até porque os valores que são emanados pelos evangélicos são valores do bem, né? E são valores perfeitamente compatíveis com a minha candidatura, apesar de não serem só dos evangélicos. São valores compartilhados pelos judeus, pelos muçulmanos, pelos católicos. Um parêntese rápido, o senhor já falou que prega a união entre homem e mulher e também é pró-vida, aborto, em conversas anteriores nossas. Essa é a sua posição sobre, por exemplo, união homoafetiva e aborto? Eu acho que o Estado não tem, como liberal, ele não tem nenhum direito de se intrometer nas questões internas de uma comunidade ou de uma igreja. As igrejas têm, ou as comunidades têm direito, qualquer organização tem direito de ser mais ou menos conservador, tem direito de ter... claro que a lei é muito clara e é absolutamente... eu concordo com a lei totalmente na questão da união civil, né? Eu acho que está garantido a duas pessoas, dois adultos, firmarem o pacto de convivência que acharem conveniente. Mas daí até o Estado invadir uma igreja ou uma agremiação de qualquer natureza, impondo um valor que não é daquela igreja, a igreja... qualquer entidade tem o direito de adotar os valores que quiser, até dos mais aos menos conservadores. Mas o aborto, por exemplo, O aborto, eu sou contra o aborto e eu acho que isso aí me coloca ao lado da imensa maioria do povo brasileiro que acredita que só Deus tem o direito de tirar uma vida. Já que estamos falando de igreja, e o senhor está com um partido ligado à Igreja Universal, a pergunta que eu faço é o seguinte: como um liberal, um empresário liberal, etc., como é que o senhor vê o fato da Igreja Universal, que apoia a sua candidatura, ter parte dos recursos do negócio arrecadado em igreja de fiéis? Eu acho que a caridade, a obra caritativa, a obra beneficente é absolutamente válida, necessária, e o trabalho social e assistencial, inclusive de recuperação de drogados, dentro de presídios, é digno de reconhecimento até dos que não compactuam da fé da Igreja Universal. Eu sou cristão, mas não sou da Igreja Universal, mas é reconhecido por todos os setores o trabalho social que é exercido dentro desses setores. Mas além do trabalho social, existe um trabalho econômico ali, né? Que é um grupo de comunicação grande, inclusive está com filme aí em cartaz, etc., e parte desse dinheiro vem de fiéis, né? A minha pergunta é nesse sentido, né? Quer dizer, você usa uma questão religiosa para arrecadar um dinheiro para um negócio. Como um liberal, como é que o senhor vê esse tipo de ação? O grupo de comunicação, acho que presta um grande serviço ao propósito, à disseminação dos valores, né? Você nunca viu nenhuma instituição religiosa que tenha um grupo de comunicação para a sua doutrinação se contrapor aos valores da organização. Eu não vejo incoerência desde que as organizações tenham outro tratamento fiscal, inclusive, do que da igreja. Só para encerrar esse capítulo da fé, só não queria perder aquele ponto do patrocínio da Riachuelo para nada perder, seguido logo depois por uma filiação sua ao PRB, o partido da igreja. De onde veio esse interesse por financiar o filme do Edir Macedo e logo depois se filiar ao partido da igreja dele? Deve ter talvez 1 ou 2 anos, né? A Riachuelo tem uma rotina de patrocínios culturais, como Tropa de Elite, como várias outras obras. O Teatro Riachuelo
do Rio, Teatro Riachuelo de Natal, peças teatrais, patrocínios esportivos. Isso faz parte, né, da estratégia de marketing da empresa há muito tempo. Eu lhe digo que esse contrato com o patrocínio um filme realmente inspirador, que é a biografia do bispo Edir Macedo, foi muito anterior até a me passar pela cabeça a ideia de uma candidatura. Flávio, mais uma pergunta. O senhor é um homem de um grupo empresarial grande, etc., e a legislação eleitoral agora permite que o senhor use recursos financeiros próprios na sua campanha, né? Como é que vai ser o financiamento dela? O senhor vai pegar quanto aí do seu patrimônio, né, para colocar nisso? E queria aproveitar para o senhor esclarecer um assunto da campanha de 1994. Teve um repórter aqui da Folha, o Chico Sá, que até ganhou um prêmio ESSO com essa reportagem, mostrando que o seu partido, na época, vendia bônus eleitorais a um preço superfaturado ali, teoricamente, para esquentar dinheiro frio de campanha, né? Queria essas duas perguntas, né? Como é que vai ser o financiamento dessa vez e se o senhor puder explicar um pouco o que aconteceu lá atrás, né? Bom, a questão... Eu até aproveito para você me explicar o que é subfaturamento de bônus, que eu até não entendi. É porque, por ocasião da minha candidatura, houve né, não existia a capilaridade das redes sociais. Talvez hoje seria diferente, mas o que aconteceu é que saiu essa manchete, que eu estava sendo acusado de subfaturamento de bônus eleitorais. Até hoje não descobri, que não foi tipificado esse crime, não sabe quem ganha, quem perde. Isso aí, logo depois, uma semana depois da campanha eleitoral, eu fui a uma audiência e o delegado deu até com certa indignação e arquivou, porque não existe esse crime, não existe perdedor, não existe ganhador, e ninguém sabe o que é o crime de subfaturar bônus eleitorais. O que aconteceu na época é que existiam esses bônus eleitorais que teriam sido vendidos no valor de 140 mil, o valor do bônus, que foram comprados com um cheque que o repórter deu de 70 mil. Quer dizer, essa diferença de 70 mil, em tese, o partido poderia esquentar essa diferença com outras doações ilegais. Não existia na prestação de campanha. Talvez você não saiba, mas o bônus eleitoral não tinha qualquer utilidade fiscal. Ele não podia ser lançado contabilmente, ele não dava margem a qualquer dedução. O que aconteceu foi que o tesoureiro da época recebeu um repórter que se dizia presidente de uma entidade, uma associação comercial do interior de São Paulo, e comprou realmente 70 mil reais com cheque sem fundo, inclusive. E quando estava saindo, falei, olha, existem outras entidades que são simpatizantes da sua tese do imposto único e se colocou à disposição para distribuir naquela região. E pegou mais 70 mil com o compromisso de, em determinado prazo, devolver. E no dia seguinte eu vi estampado na Folha de São Paulo que eu estava subfaturando bônus eleitorais. Até hoje não descobri quem seria o beneficiário ou o perdedor ou a vítima desse crime. Vamos lá, então. E a campanha desse ano, então, como é que vai ser financiada? Como você sabe, eu tenho um projeto como esse, não deve cair no isolamento de ser financiado por um bolso. Apesar de, logicamente, poder financiar, o que nos daria à opinião pública a garantia que não vai haver conflitos ou compromissos não republicanos que sempre acontecem com empreiteiras ou grandes entidades ou prestadores de serviço. É sempre uma fonte de conflito, né? O financiador de campanha quer logo nos primeiros contratos com o governo, contrato de prestadores de serviço, quererem tratar a contribuição de campanha como um investimento e não um apoio à sua ideologia. Então, essa é uma hipótese. Eu posso perfeitamente bancar a minha campanha, mas eu acho que um projeto como esse deve ser plural e desde que em total coerência e sintonia com o nosso propósito de governo, sem absolutamente nenhuma contrapartida do ponto de vista do governo, isso pode acontecer. Mas é muito provável que a campanha possa se financiar sozinha. O senhor disse que em 94 não tinha capilaridade das redes sociais. Bom, ninguém pode acusar 2018 da mesma coisa. E o senhor tem apoio aberto do MBL, um dos movimentos mais capilarizados na internet hoje.
Como exatamente se deu essa relação e como eles ofereceram a estrutura virtual em prol da sua candidatura? Já teve essa conversa? Que papel vão ter na campanha também, o Movimento Brasil Livre? Olha, eu conheci o MBL quando eu dei a primeira entrevista, há 2 anos e meio atrás. Eu fui o primeiro empresário a ousar sair da moita e defender o impeachment, que eu realmente já considerava que estava insustentável e os escândalos de corrupção vindo à tona. Logo depois, os meninos do MBL me procuraram, cumprimentando pelo gesto que na época era mais do que coragem, era quase uma ousadia. E a partir daí eu passei a conviver e confesso que me encanto com a maturidade intelectual daqueles meninos, e eles realmente consideraram entrar em redutos de verdadeiro hegemonia cultural de esquerda e conseguiram abrir o debate, conseguiram um contraponto onde existia uma monoliticidade ideológica, né? Então, eu me associo muito às ideias deles do ponto de vista de são liberais e defendem realmente uma agenda com total coerência, né? Eu nunca vi o MBL titubear ou trair o seu ideário. Eu, claro, como todos os jovens, os arroubos da juventude, existe sempre a ponto de alguns conflitos, e eu me considero até com a autoridade de dar alguns conselhos pela minha idade. Mas tem sido uma relação que é muito gratificante, eu tenho aprendido muito com eles. Numa eventual vitória sua, eles seriam bem-vindos na máquina partidária? Não é isso que eles aspiram, são muito jovens. Vários deles têm candidaturas já postas para a Câmara, por exemplo, como o próprio Kim Kataguiri. Eu acho que, exatamente, o Kim vai ser candidato a deputado federal, o Arthur, candidato a deputado estadual, o que eu acho ótimo, acho uma ótima contribuição. Eu acho, sem sombra de dúvida, eles não deveriam contribuir para o seu governo? Não, eu não estou tratando de ninguém. O diferencial da nossa candidatura é que isso não entra em pauta, não tem toma lá da cá, nem teria sentido fazer. O senhor seria ultraliberal a ponto de acabar com o Bolsa Família, não? Não. Bolsa Família é absolutamente... Eu sou do nordestino. O meu estado tem 38% da população atendida pelo Bolsa Família. Realmente é necessário ter um anteparo social. Agora, há muito que possa ser feito. Eu tenho um projeto chamado Pro Sertão, que tem se revelado efetivamente a porta de saída do Bolsa Família. Cidades que nunca tinham tido uma carteira assinada, com o Pro Sertão se transforma em 6 meses. É a prova de que o capitalismo pode transformar as áreas mais pobres, as comunidades mais pobres do Brasil e do mundo. Aliás, talvez fosse o caso do senhor esclarecer também uma ação trabalhista, né, que foi movida pela Justiça do Trabalho, se eu não me engano, 37 milhões em torno dessas ações aí, né, de costureiras, etc., que acusaram o seu grupo de pagar salários... Costureiras, não. Enfim, sim, as empresas. Todas nosso apoio. As empresas que foram... Enfim, houve uma acusação de que os salários pagos eram menores do que o grupo paga aos seus próprios funcionários. E o senhor até brigou lá com a juíza, etc., parece que está sofrendo uma ação. Queria que o senhor explicasse um pouco isso. Quer dizer, o senhor como um ultraliberal, empresários, etc., sofre essa ação, né? O que o senhor tem a dizer sobre isso? O Pro Sertão é o programa que me faz sentir quites com a minha missão na vida. É a coisa mais maravilhosa e inclusiva que a Riachuelo já fez. A Riachuelo é o 15º maior empregador do Brasil, estamos nos 27 estados, mas o Pro Sertão é transformador. Como eu falei, cidades que nunca tinham tido uma carteira de trabalho assinada são transformadas em 6 meses com a chegada do investimento do Pro Sertão. Essa é uma ideia antiga minha, teve que esperar a lei da terceirização, 2 ou 3 anos, quando finalmente, nós sabíamos que não podíamos contar com nenhuma simpatia do Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Norte. Nós temos uma ótima relação, madura com o Ministério do Trabalho em todos os estados, mas nós somos o maior empregador do estado, de longe, né? Quando começou o Pro Sertão, outras fábricas têm essa mesma atividade há décadas, como a Hering, como várias outras empresas de varejo, Marisa, né? Mas quando nós começamos a fazer essa terceirização, veio uma ação severíssima em cima da gente, não porque tenhamos desrespeitado nenhum artigo da lei.
Foi uma tese absolutamente subjetiva, subordinação estrutural, uma coisa que não existe na lei. O Ministério Público está contra a lei, nós estamos a favor da lei, mas eles, por ideologia, porque eles fizeram campanha contra a terceirização, né? Então são agentes da lei que querem legislar. Eles deviam fazer cumprir a lei. Se estivessem cobrando o cumprimento da lei, não existia nada a ser autuado. Mas eles criaram essa tese, essa figura da subordinação estrutural. Se a subordinação estrutural fosse aplicada aqui no ABC de São Paulo, provavelmente desapareceria toda a indústria automobilística. Se fosse lá em Betim, onde está a Fiat, obrigaria a Fiat a trazer para dentro da sua folha de pagamento 50 ou 60 fornecedores de pneus, de estofamento. Então é inviável, é coisa de quem não entende. Essa ação está andando, não é isso? Está andando, já vai ser julgado. Eu tenho total serenidade que a Justiça do Trabalho, que tem sido muito mais serena do que o Ministério Público do Trabalho, vai nos dar ganho de causa. Agora, até porque é uma unanimidade. Quando veio essa ação contra a gente, exatamente aqueles que se imaginariam protegidos, que eram 10 mil trabalhadores que vieram em caravanas de todas as cidades do interior para se colocaram na frente do Ministério Público, dizendo, pelo amor de Deus, deixa a gente trabalhar, saiam das nossas vidas. É uma insensibilidade, isso pode destruir a perspectiva de 30 mil empregos no Estado. No Estado que sempre tem os maiores índices de desemprego, justamente por causa dessa excessiva, dessa delirante severidade no tratamento. Então, o tempo vai mostrar. O que a maior prova é que nós temos, nessa unidade, 98% de engajamento, porque os trabalhadores, vendo a situação de perseguição que está colocada, se insurgiram contra aqueles que dizem que estão defendendo. Eles não estão defendendo uma ideologia, não o trabalhador. Quer dizer, como candidato e na sua plataforma, o senhor quer combater esse tipo de coisa também? Exatamente, eu quero ser o guardião da competitividade. Nós estamos em 153º lugar como o país mais hostil ao investimento, à atração de investimento. Isso gera 14 milhões de desempregos. Há uma burocracia que se reveste de bandeiras absolutamente nobres, mas com a tarefa ideológica. Em nome do trabalhador, se comete maldades, crueldades inomináveis contra o trabalhador, que é o elo mais frágil que sempre sofre. Em nome do meio ambiente, se cometem crimes contra o meio ambiente para proteger uma ideologia. Em nome da segurança do trabalho, se cometem absurdos, está se expulsando a empresa. Outro dia, a indústria do Brasil, a indústria podia dar muito mais, a indústria está restrita a 11% do nosso PIB, por causa da perseguição, do cerco burocrático de uma aristocracia tóxica que está matando a competitividade do Brasil. Outro dia, um pequeno metalúrgico, um industrial de uma metalúrgica no ABC precisava comprar um torno. Entrou no Amazon, tinha 2 mil tornos mecânicos, tinha torno até de $1 milhão, fabricados em 16 países diferentes. Nenhum dos 2 mil podia ser operado aqui por causa da delirante norma de segurança do trabalho. Então, será que essas pessoas estão servindo a segurança do trabalhador? Não, estão servindo a sua ideologia. Eles querem provar que capitalismo não funciona e usam para isso fachadas de bandeiras nobres como o meio ambiente ou direito do trabalhador. Tivemos na semana passada um episódio que ajudou a cerrar os ânimos no país, que foi a prisão do ex-presidente Lula. O senhor já tem o apoio do MBL, que é um grupo bem, digamos, inflamado nas redes sociais. E, ao mesmo tempo, também já comparou militantes do MST a terroristas e outros episódios afins. Como é que o senhor dialogaria para que o país, enfim, não ficasse tão dividido assim? Já que esse é o grande mal de 2018. Eles é uma tática de governo da tática de dominação. Onde se enxerga uma faísca de conflito, se joga gasolina. É o espírito de uma república sindicalista. Quanto mais esticadas as cordas, quanto mais nós contra eles, mais fácil de justificar um grande mediador, que é o Estado. No caso, o Estado brasileiro, que já se abocanha praticamente 50% do esforço de produção brasileiro, se incorporarmos aí o déficit e as estatais. Então, essa é uma tática de nós contra eles. Mas é uma tática unilateral, porque ela também não partiria de grupos como o MBL, e quando o senhor chama os militantes do MST de terroristas, por exemplo, não ajuda
dar gás para esse discurso? Aliás, eu apoio a legislação do deputado Jerônimo Gork, que criminaliza realmente a ação do MST, porque o MST é um grupo terrorista. Nós tivemos uma fábrica invadida há 2 semanas atrás por 800 membros do MST, transportados em ônibus da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Né? Então, você vê a violência que existe nesses ataques do MST. Isso precisa ser criminalizado. Né? A lei não pode tratar com essa benevolência esses grupos terroristas. O senhor vê isso também, uma espécie de terrorismo no grupo do Guilherme Boulos, aqui em São Paulo, de Movimento dos Trabalhadores Sem Teto? Inclusive, ele é candidato, vai concorrer com o senhor aí à presidência. Exatamente. Ele está sendo processado, inclusive. O senhor acha também terrorismo aquilo? Me acusou. Ele que chegou a dizer nas mídias sociais que nós estávamos condenados por trabalho escravo. Está respondendo por 2 ações. Né? Uma por calúnia e difamação e outra pelo dano que fez a uma marca que é um patrimônio, né, brasileiro, que é a Riachuelo, uma marca de mais de R$1 bilhão. Então, ele está respondendo e vai perder. Mas é terrorista também, não? Eu acho que é terrorismo você interromper uma rua, 20 pessoas interditaram uma marginal num dia de trabalho, onde tem pessoas precisando trabalhar, e se interdita em nome não sei de quê. Né? Então, eu acredito que está na hora, realmente, nós darmos um basta na ação desses grupos. O nosso tempo está chegando ao final. Eu queria fazer uma última pergunta aqui a respeito da polêmica da prisão em segunda instância. Né? A gente teve aí o caso do Lula, que acabou preso, e ele está preso porque há um entendimento no Supremo Tribunal Federal de que a prisão em segunda instância é válida, apesar da Constituição dizer, segundo algumas interpretações, algo diferente. O senhor é a favor da prisão em segunda instância? Eu sou a favor da decisão do Supremo, que reiteradas vezes, já em 2 outras ocasiões, se reiterou a validade da prisão em segunda instância, e eu acredito que seria realmente uma sinalização terrível para o Brasil, no sentido de perpetuar a impunidade, qualquer decisão diferente. Foi realmente uma sessão angustiante, decidida na última hora, mas eu acredito que aconteceu o que eu, pelo menos, esperava, que a Justiça teria a serenidade e a maturidade de tomar a decisão certa. Mas a luta contra a corrupção não se circunscreve apenas à punição dos corruptos. É necessário a mudança estrutural no sentido de tornar o Estado menos apetitoso para os corruptos. Muito bem, Flávio Rocha, quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui na TV Folha, agradecer a Ana aqui pela presença também e até uma próxima. Obrigado.